Olá pessoal, boa noite. Aqui quem vos fala é o pastor Carlos Henrique. Estamos aqui mais uma vez por essa via, já que a gente está passando por esse processo todo, mas eu quero trazer uma palavra para o seu coração. Esses dias não, acho que foi ontem, a partir de ontem, eu estava orando e o Senhor fez com que o meu coração ardesse, pulsasse por um texto que está descrito no livro de Deuteronômio capítulo 4, onde fala sobre cidades de refúgio. E os versículos são o versículo 41 e 42 de Deuteronômio capítulo 4. Se você puder, acompanhe aí na sua Bíblia. Então Moisés separou 3 cidades além do Jordão, do lado do nascimento do sol, para que ali se acolhesse o homicida que involuntariamente matasse o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum e se acolhesse a uma destas cidades e vivesse. Bem, esse texto é muito impressionante, mas antes da gente falar desse texto, eu preciso trazer uma explicação. A Bíblia fala sobre uma lei, a lei do talião, né? É uma lei que a gente vê muito clara na Bíblia, a lei do olho por olho e dente por dente. Então era uma lei que de alguma maneira estabelecia uma ordem. Deus havia dado 3 tipos de leis para Moisés: as leis civis, as leis morais e as leis cerimoniais. E essa lei estava muito associada a essa questão da lei moral, aonde, claro, também tinha essa questão cívica, porque estabelecia uma ordem dentro da cidade. E era mais ou menos assim: se você matasse alguém e você tivesse matado aquela pessoa voluntariamente, você seria morto, ok? Mas quando você matava alguém e depois de você ter sido julgado, ficava muito nítido que você matou aquele alguém voluntariamente, essa não era a intenção de você matar, você era levado para uma cidade conhecida como cidade de refúgio, e naquela cidade você permaneceria naquela cidade até o dia que o sumo sacerdote morresse, porque enquanto você estivesse dentro daquela cidade, ninguém poderia fazer nenhum mal contra a sua vida, ou seja, ninguém poderia se vingar contra você, ninguém poderia fazer o que você fez a outro, porque você estava debaixo de uma proteção. E os textos que falam sobre as 6 cidades de refúgio, só que nesse texto aqui fala somente de 3, explica que quando o sumo sacerdote morria, você estava livre para sair daquela cidade de refúgio e viver a sua vida em qualquer outra cidade, livre de qualquer condenação. Aí eu estava lendo esse texto, eu estava pensando naquilo que a gente vive. Nós sabemos que nós, a partir do momento que a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós perdemos esse status de pecador. Porque, biblicamente falando, se entende que pecador é aquele que peca porque quer pecar e aquele que peca porque não consegue dizer não para o pecado. Ou seja, é um prisioneiro, é um cativo, ok? Ele é dominado pela sua própria vontade. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus e ele se torna o nosso Salvador, esse espírito de salvação, que é o Espírito de Cristo, ele começa a realizar na nossa vida uma obra que é conhecida como obra de regeneração. Então a nossa mente vai sendo transformada, não é uma lavagem cerebral, a nossa mente vai sendo transformada, e como o escritor diz na Bíblia, nós passamos a ter a mente de Cristo, ou seja, eu saio desse lugar de pecador e eu me torno uma pessoa sujeita a pecar, porque a partir do momento que eu tenho a mente de Cristo, eu passo a ter discernimento, e esse discernimento me habilita a fazer escolhas. Por isso que o próprio Evangelho diz: olhai, orai e vigiai. Então você vai aprender a lidar com aquilo que era conflituoso e te dominava no passado de uma maneira diferente. Você começa a sujeitar a tua vontade e o teu querer ao Senhor. Então você deixa de ser um escravo do pecado, mas você se torna uma pessoa sujeita a pecar. Ou seja, se você não vigiar, você vai continuar vivendo nas mesmas práticas como dantes. Uma das razões da criação da cidade de refúgio era o fato de que era uma maneira de tirar a impureza da cidade e colocar todo tipo de impureza num lugar específico. Quando a gente lê sobre a cidade de refúgio, não tem como a gente fazer uma associação ao Cristo, sendo Ele a nossa
cidade de refúgio, né? Você ficaria na cidade enquanto o sumo sacerdote ficasse vivo. E o que aconteceu com o nosso Cristo para a gente obter a libertação? Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ou seja, essa cidade de refúgio era uma cidade providencial num período de lei, para fazer a gente entender que mesmo em meio à lei existe graça. Está se falando muito de um Deus vingativo, de um Deus que penaliza. É óbvio que a Bíblia deixa claro que Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. E ainda que estejamos debaixo de um juízo, ok? Porque a Bíblia fala que Deus julgaria a terra, nós precisamos entender que mesmo em meio ao juízo existe graça. No período da lei, aonde se matava, morria, Deus providenciou um escape e um livramento. O que eu quero dizer para você na noite deste dia? A cidade de refúgio hoje é a sua casa, porque dentro da sua casa você é protegido do coronavírus. A cidade de refúgio hoje é a sua fé, que te blinda de toda opressão, de toda angústia, de todo pesar, de tudo aquilo que vem para trazer peso sobre o teu coração. A cidade de refúgio hoje está falando desse esclarecimento, porque quando você galga de esclarecimentos, você não vive em ignorância. Mas a gente precisa entender que quando Deus ele se relaciona com o homem, Deus se relaciona com o homem de 4 maneiras. Grava aí. Deus se relaciona com o homem sendo um Deus amoroso. Deus é demasiadamente amoroso, ao ponto de ter enviado o seu filho para morrer na cruz do Calvário. Você percebe que o amor que Deus revela na cruz é um amor que se doa, é um amor que se entrega. Ele deu o melhor dele. Então Deus é amor. Mas o que você precisa entender? Que Deus não é somente amor. Deus também é justo. Então Deus se revela com o homem sendo amoroso, mas Deus também se revela com o homem sendo justo. E a justiça de Deus fala dessa equidade. Deus não é partidário. Deus não privilegia a uns e destrói a outros. Deus sempre está disposto a dar o mesmo padrão de oportunidade para qualquer homem, para qualquer ser humano. A própria palavra diz que Deus não tem prazer na morte dos incrédulos, na morte dos ímpios. Deus tem interesse que eles se arrependam. Então a justiça de Deus fala do seguinte, que ele é amoroso, mas ele, pela sua justiça, não vai fazer vista grossa do meu delito. Por isso que a palavra diz: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Ou seja, Deus é tão amoroso que está disposto a te dar uma nova oportunidade em razão de como ele é justo. Todo mundo tem uma justificativa, todo mundo tem uma explicação plausível para justificar o seu erro, para justificar o seu dano. Só que Deus é aquele que pré-escuta o nosso coração. Então pare de pensar que Deus é somente amor, mas Deus também é justo. Outra coisa que Deus também Deus é verdadeiro. Ou seja, a Bíblia diz que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, Deus é tão verdadeiro que ele não vai contra a sua palavra. Então você precisa entender que o objetivo de Deus é que você seja autêntico, é que você seja verdadeiro, é que você saia da mentira, é que você saia do engano, porque esse mundo está debaixo de engano. É como se as pessoas estivessem atuando o tempo todo, mostrando ser uma coisa que elas não são. Mas o interessante é que a Bíblia diz que ninguém permanece por muito tempo de engano, porque a seu tempo Deus torna clara todas as coisas. Uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a estudar psicologia é que ninguém consegue sustentar algo que não é a vida toda. Em algum momento aquilo vai cair. Então você precisa entender que Deus é verdadeiro, Deus é justo, Deus é amoroso e Deus é mais uma coisa, Deus ele é reto. Deus é reto. Existe um discurso popular aí fora de que
Deus escreve certo por linhas tortas. Esse não é o Deus da Bíblia. Aí algumas pessoas perguntam, mas se Deus escreve certo por linhas certas, por que a Bíblia fala de um momento em que o homem que Deus criou, sendo ele perfeito, esse homem peca e dá lugar ao inimigo? Deus criou um homem perfeito, mas Deus não o alienou. Deus dotou ele de uma liberdade, que a gente diz que é uma liberdade condicionada. No popular, muitos chamam de livre-arbítrio. Então Deus está sempre disposto a dar liberdade para o homem. Aí de repente pode vir um outro questionamento por parte sua. Mas se Deus deu liberdade para o homem, por que a Bíblia diz que os desobedientes serão lançados no inferno? A Bíblia diz no Salmo de número 24, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Então Deus, sendo amoroso, sendo justo, sendo verdadeiro e sendo reto, Ele não vai permitir que esteja com Ele na eternidade aqueles que decidiram negá-lo diante dos homens. A própria palavra diz que aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Eu quero te fazer uma pergunta: você é senhor aí na sua casa? Ou senhora na sua casa? E sendo você senhor na sua casa e senhora na sua casa, não é você que dá a palavra final sobre quem entra na sua casa e quem sai da sua casa? E você não considera isso justo? Ok? Então nós precisamos entender que a terra, os mundos foram criados pelo Todo-Poderoso. Mas sem fugir do assunto, vamos voltar mais uma vez para a questão da cidade de refúgio, ok? Eu acredito na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, que o Senhor está nos encapsulando com a sua presença, de modo que Ele é a nossa cidade de refúgio. Você tem lá suas falhas, você tem lá suas debilidades e de repente você está aí, puxa, eu não mereço esse amor, eu não mereço essa salvação. Todos os homens que eram levados para a cidade de refúgio eram pessoas consideradas escória da humanidade, eram pessoas consideradas não servir, não prestar, o asco. Por isso precisavam ser isoladas, mas aquelas pessoas eram redimidas, eram transformadas, e quando se encerrava o tempo delas permanecerem naquela cidade de refúgio, elas saíam para viverem as suas vidas, não como elas viviam antes, mas para viverem suas vidas de uma maneira completamente diferente, desfrutando desse amor de Deus, desfrutando dessa justiça que é em Deus, desfrutando dessa verdade que emana de Deus e desfrutando dessa retidão que há em Deus. Existe um salmo no número 107, e esse salmo também tem pesado muito no meu coração por estes dias. O salmo de número 107, versículo 35 diz: converte o deserto em lagoa e a terra seca em fontes. Talvez você seja um deserto. Deserto, né, é lugar de extremos. Uma hora muito calor, outra hora muito frio, ok? A vida vegetal é precária, a vida animal é precária. Então deserto é lugar de sequidão, deserto é lugar de escassez. Não se espera muito de um deserto e de repente as pessoas olham para você, meneiam a cabeça e de repente dizem: dali não vai sair nada de bom. Ou talvez as pessoas já estigmatizaram você pela sua história, pelo seu jeito de ser, e de repente as pessoas olham para você com um certo descrédito. Mas olha o que a palavra diz: converte deserto em lagoa. Se você é um deserto, Deus vai fazer de você uma lagoa, e a lagoa fala de um lugar aonde tem vida abundante. Receba a vida abundante de Deus aí dentro da sua casa, receba a vida abundante de Deus aí dentro desse hospital, dentro desse presídio. Recebe a vida abundante de Deus, seja qual for a circunstância que você esteja se encontrando. Eu não quero que você acredite na palavra que sai da minha boca, porque a palavra que sai da minha boca não tem poder para convencer ninguém, ok? Mas a palavra que procede do Espírito de Deus
Tem, porque a própria Bíblia diz que a palavra, ela nunca voltará vazia, mas ela sempre cumprirá o propósito pela qual ela foi enviada. E o Senhor tem a te dizer: eu sou a tua cidade de refúgio. Aí diz a segunda parte do versículo: e a terra seca em fontes. Então, seja qual for o quadro, ou sendo você um deserto, ou sendo você uma terra seca. Se você é um deserto, ele vai fazer de você uma lagoa. E se você é uma terra infrutífera, ele vai tornar a tua vida frutífera. Creia, meu irmão, você está sendo gerado nesse processo aí de quarentena, nesse processo aí de tantas incertezas sobre o que irá acontecer no amanhã. Eu quero dizer para você: creia na palavra de Deus, porque os homens prometem e muitos deles não cumprem, porque os homens, eles são tendenciosos, mas Deus não. Ele é justo, ele é amoroso, ele é verdadeiro e ele é reto. Que nesta noite você receba dessa porção e seja abençoado como eu fui abençoado. Eu quero dizer para você que nós temos um canal no YouTube, Igreja Metodista Renovada Anatote. Vai lá, se inscreve. Tem muita mensagem que vai abençoar o teu coração. E ainda vai vir muitas outras mensagens. Que você seja abençoado. Até a próxima.